antes de nós lermos essa palavra, eu quero que você olhe para o seu irmão e diz assim para ele: antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus. O Senhor, Ele sabe o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Ele conhece o dia antes mesmo de começar. Ele conhece tudo o que vai se passar, tudo o que vai acontecer. E muitas das vezes, quando o Senhor nos acorda na madrugada ou nos dá uma palavra, nós não entendemos. Só no meio da dificuldade, no meio do acontecer, do acontecido, que nós vamos entender aquilo que o Senhor queria falar, aquilo que o Senhor queria ministrar nos nossos corações. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. O Senhor, Ele tem um despertar nas nossas vidas nesta noite. Esse mês de março que nós estamos aqui profetizando, nesse janeiro profético, é mês de renúncia. É mês de renunciar a nossa carne, os desejos da nossa vida. É mês de renunciar tudo aquilo que há dentro do nosso coração, para que possamos viver o sobrenatural, viver aquilo que o Senhor tem escolhido para nós. É tempo de renunciar às nossas vontades. É tempo de renunciar dia após dia, para que possamos viver o sobrenatural. Porque antes que houvesse dia, o Senhor já era. E Ele sabe o que vai acontecer daqui para frente. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Salmos, número 32, verso 1 em diante, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não é engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não cobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Houve um imprevisto nessa tarde e não era eu que ia ministrar, mas como eu disse, antes que houvesse dia, o Senhor já era Deus. Quando me acordei pela manhã, o Senhor, Ele me deu uma palavra. E depois ali de um tempo, a hora que eu terminei de fazer os afazeres, eu fui lá para o quarto orar. E o Senhor, Ele confiou a mim essa palavra. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar conosco. Ele vai falar porque o Senhor, Ele falou comigo. Ele me instruiu nessa palavra. E eu quero dizer para a igreja que o Senhor, Ele está no comando de tudo. O Senhor, Ele está guiando tudo. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor, Ele perdeu o controle. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor, Ele está longe. Mas o Senhor, Ele é Deus de perto. Ele está de pertinho nos guiando, nos conduzindo. Essa palavra no livro de Salmos,
A Bíblia vai nos dizer que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Só que quando Davi escreve esse salmo, ele não está em muitas daquelas alturas. Ele não está nos seus dias bons. Davi tinha passado por um aperto na sua caminhada. A Bíblia diz que Davi escreve esse livro de Salmo, esse capítulo, quando ele entende que aquilo que ele fez estava errado. Que quando ele trai o seu comandante com Betseba, quando ele manda matar o seu comandante por causa de uma mulher, ele vai entender que aquilo que ele fez era errado aos olhos do Senhor. E o que me chama a atenção é que Davi não escondeu o seu pecado diante de Deus. Davi não encobriu o seu pecado diante de Deus. Davi não escondeu a sua angústia de ter pecado diante de Deus. Porque se formos ver no capítulo 32, a qual acabamos de ler, no verso 3 diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a mão pesava sobre mim. Ou seja, ele estava entendendo que aquela angústia que ele estava passando era a mão do Senhor pesando sobre ele. E enquanto ele não confessasse o seu pecado com a sua própria boca diante do Pai, ele não alcançaria misericórdia. Pode até sido por um tempo Davi ter ficado calado e não ter confessado diante do Pai o seu erro. Mas enquanto ele ficou calado, aquilo corroía dentro da alma dele, aquele sentimento corroía dentro do coração dele, e era a mão do Senhor pesando sobre ele dia e noite. A Bíblia vai nos dizer no versículo 4 em diante, diz assim, no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor. Ou seja, enquanto ele estava calado, enquanto ele estava guardando para si aquele sentimento, enquanto ele não reconheceu diante do Pai que ele tinha pecado, a mão do Senhor estava pesando sobre ele, e em pensamento ele dizia: eu preciso confessar diante do Senhor. Mas eu acredito que Davi, por ser homem, por ser carne, igual a nós que estamos aqui, no pensamento ele confessava, mas em boca ele não tinha força para confessar diante do Pai. Em pensamento ele sabia que era a mão do Senhor pesando sobre ele, mas ele não tinha coragem, não tinha força de se chegar diante de Deus e confessar com os seus lábios. Mas quando Davi se levanta e vai fazer isso diante de Deus, olha só: confessarei eu ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegará. Davi estava dizendo: ainda há tempo de eu me redimir diante do meu Pai. Ainda há tempo de eu redimir os meus pecados diante do Senhor, porque chegará um tempo que não haverá mais oportunidade. Haverá tempo que não haverá mais oportunidade para nós. O amanhã talvez seja muito tarde, e o Senhor está dizendo: tem coisas, pensamentos, intenções, pecados que precisam ser apresentados diante do Pai. E o dia escolhido para isso é hoje. Porque se o Senhor confiou essa mensagem a mim, é porque o Senhor tem algo para fazer nessa noite. É porque o Senhor quer alcançar alguém nessa noite. É porque o Senhor quer curar as tuas feridas. O Senhor quer curar o teu coração. O Senhor quer curar tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te paralisou. O Senhor, Ele quer curar nessa noite. No verso 6 diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. No verso 7, desculpa: tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos e livramento. Ou seja, enquanto Davi não se
Achamos que o Senhor está longe. Achamos que o céu está de bronze. Achamos que o Senhor já não ouve mais as nossas orações, já não escuta mais as nossas súplicas. E o Senhor está dizendo: eu estou esperando você chegar até a mim e confessar com os seus lábios para alcançar misericórdia em mim. Eu estou esperando o agir teu para que eu possa agir lá no céu em prol da tua vida. Davi achava que o Senhor estava longe dele. Davi achava que não havia mais a presença do Senhor perto dele. Davi era um homem escolhido por Deus. O Senhor sondava e conhecia o coração daquele homem. Deus sabia tudo que ele estava passando. Deus sabia das suas angústias, dos seus sentimentos, dos seus medos. O Senhor, ele sabia o que Davi estava passando, mas em nenhum momento Deus se achegou até ele, esperou Davi vir até o Senhor. Apenas um passo nessa noite, para que possamos nos achegar mais perto do Senhor. Apenas mais um passo nessa noite, para que possamos nos achegar mais perto do Pai. Porque muitas das vezes dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, cadê a tua presença daqui? Abrimos jejum e consagração e dizemos: Senhor, já não sinto mais aquela alegria, aquele gozo, aquele sentimento que eu sentia no passado. E o Senhor está dizendo: eu estou esperando um passo teu. Há coisas que precisamos confessar com nossos lábios. Há coisas que precisamos confessar com as nossas bocas. Há coisas que precisamos confessar diante do Pai. Olha só, no versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Temos que ser abertos diante de Deus. Temos que ser livros abertos diante do Pai. Temos que mostrar para o Senhor a nossa melhor face e a nossa pior face. Temos que mostrar diante do Senhor quem realmente somos. Por esses dias eu ouvi a pastora Camila Barros dizendo uma frase de Spurgeon que diz: bagunça minha alma. E muitas das vezes é isso que precisamos. Que o Senhor bagunça a nossa alma, bagunça o nosso espírito, para que possamos nos chegar mais diante, mais presente a Ele, que possamos nos chegar mais perto do Pai. Muitas das vezes é isso que precisamos. Que o Senhor balance a figueira, que o Senhor nos balance e nos dê um chacoalhão de realidade, para que possamos nos chegar mais perto dEle. Davi afirma nesse texto que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é uma expressão que significa feliz, bendito ou abençoado. Aparecem em vários textos na Bíblia. De fato, o perdão divino proporciona felicidade e tranquilidade à nossa consciência. Quando alcançamos perdão diante do Senhor, tudo aquilo que bagunçava a nossa alma, tudo aquilo que nos trazia medo e insegurança, já não sentimos mais, porque quando encontramos misericórdia no Senhor, nós encontramos a felicidade, a bondade, a tranquilidade do Senhor. Vivemos em paz. E é isso que precisamos para esses dias. É isso que precisamos para esse ano de 2024. Encontrar a felicidade que vem somente do Pai. Encontrar a tranquilidade, a paz que só vem somente do Senhor. Só Ele pode nos proporcionar esses sentimentos. Muitas das vezes queremos encontrar lá fora. Queremos encontrar nos nossos maridos, nas nossas esposas. Queremos encontrar
que é perseverar naquilo que queremos, naquilo que buscamos, naquilo que a nossa alma almeja. E permanecer aonde? Na palavra do Senhor. Permanecer no propósito. Permanecer nas promessas do Pai. Olha só. Entretanto, essa expressão bem-aventurado tornou-se mais conhecida ainda devido ao famoso Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, qual Jesus citou várias vezes a importância bem-aventurados. A importância de bem-aventurados na Escritura, e é isso que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite. A primeira bem-aventurança mencionada na Bíblia é dirigida a Israel. Bem-aventurado és tu, Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Bem-aventurado é o povo do Senhor. E o Senhor nos escolheu como este povo do Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos bem-aventurados. Bem-aventurados na palavra, na promessa, no propósito do Senhor. Em João capítulo 5, no verso 17, diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ou seja, quando o Senhor está balançando a figueira, não fique questionando ao Senhor. Enquanto o Senhor está balançando as nossas árvores, não fique questionando o porquê o Senhor está fazendo isso, o porquê o Senhor está permitindo isso. É o Senhor querendo nos acordar. É o Senhor querendo abrir os nossos olhos. É o Senhor querendo nos dar um chacoalhão para aguçar nossa alma, para que possamos acordar para a realidade. No Salmo número 1, verso 1 diz assim: o salmista afirma que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque os escarnecedores, os ímpios, são os primeiros a quem nós vamos procurar quando a porca aperta. Eu já vi muitos cristãos de vez procurar o pastor, de vez procurarem a vida, procurar alguma missionária aqui da igreja, correr para uma amiga ímpia e pedir conselhos para alguém que nem na igreja vai, que nem é doutrinada, que nem conhece a palavra. Oh, Espírito Santo. Eu já vi mulheres e homens aqui dentro quebrar a cara porque quis ouvir alguém lá de fora. Porque quando o Senhor ele começa a balançar a figueira, quando o Senhor ele começa a bagunçar a nossa alma, nós achamos que não temos amigos. Nós achamos que aqueles que estão dos nossos lados, que é o povo de Deus, os nossos irmãos, já não são mais nossos, já não fazem mais parte da nossa vida. E os primeiros que nós vamos procurar que estão lá fora. E o Senhor está dizendo: bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor, que não anda segundo os ímpios, que não anda segundo as vontades da carne. Bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho do Senhor, que anda nos estatutos do Senhor, que anda na vereda da justiça do Senhor. Bem-aventurado é aquele que trilha o seu caminho na palavra do Senhor. No Salmo 32, a qual acabamos de ler, bem-aventurado
abrir ao Senhor do nosso melhor e do nosso pior. Porque mostrar a cara boazinha aqui na igreja é fácil. Mostrar cristão aqui dentro é fácil. Cumprimentar o irmão do lado é fácil. Mas e dentro dos nossos lares, quem realmente estamos sendo? Mas lá na porta fechada, a hora que não tem pastor, a hora que não tem missionária, a hora que não tem irmão da igreja, quem verdadeiros estamos sendo? Será que honramos os de dentro como honramos o que vem de fora? Será que será que damos a verdadeira honra aos nossos esposos, assim como nós damos as visitas que vêm nos nossos lares? Será que damos a verdadeira honra para os nossos filhos? Quem nós estamos sendo? O que estamos encobrindo diante do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê, Ele sabe, Ele ouve todas as coisas. Ele sabe quem somos. Ele ouve o que os nossos pensamentos falam. Ele ouve aquilo que sai da nossa boca. Mas o que estamos encobrindo diante do Senhor? O que achamos que estamos encobrindo diante do Pai? Porque não há nada que fica encoberto diante de Deus. Não há nada que fica encoberto diante do Pai. Estamos enganando-nos a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê, Ele sabe, Ele ouve todas as coisas. No Salmo 128, verso 1, o salmista escreveu: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos proporciona felicidade ao homem. Quando estamos realmente nos caminhos do Pai, quando realmente estamos seguindo o caminho que o Senhor escolheu para nós, não traz peso, não traz fardo, não traz angústia para nossa alma, traz felicidade, acalmaria, paz. Pode sim vir algumas coisas para nos entristecer, vir alguns momentos para nos desanimar, mas quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, sabemos que podemos deitar, descansar e dormir e acordar, porque o Senhor, Ele nos sustenta. Quando estamos diante da verdadeira face do Senhor, do verdadeiro caminho do Pai, podemos deitar e descansar, porque há paz dentro da nossa alma, há paz dentro de nós. E isso nenhum homem pode nos proporcionar. O único que pode nos proporcionar é o Senhor. Olha só em Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago afirma que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Em Tiago 5,11, Tiago afirma e diz: bem-aventurados são os que sofrem e forem pacientes, perseverarão firmes. Eu vou ler de novo. Em Tiago 5,11, Tiago afirma e diz: bem-aventurados são os que sofrem e forem pacientes, perseverarão firmes. A perseverança e a permanência é o que precisamos para o ano de 2024. É o que precisamos para esse mês de março. Em Apocalipse 22, 14, lemos: bem-aventurados aqueles que levam suas
levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Haverá um tempo, e é chegado esse tempo. O Senhor está preparando tudo para vir buscar a tua noiva. E você acha que o Senhor ele vai levar aqueles que estão com as suas vestes manchadas? Você acha que o Senhor ele vai levar aqueles que estão com as suas vestes rasgadas? Porque há uma veste diante dos olhos de Deus sobre as nossas vidas. Há uma veste espiritual que nós não enxergamos, mas o Pai, quando olha para nós, ele vê. E qual cores as suas vestes? Quão conservada estão as nossas vestes? Como estão as nossas vestes diante dos olhos do Pai? Como estão as nossas vestes diante dos olhos do Senhor? Será que está conservada? Ou será que está manchada, suja e rasgada? A volta de Cristo não é uma história qualquer. A qualquer momento os céus vai se abrir. O Senhor virá buscar a tua noiva, uma noiva lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, uma noiva limpa, sem mácula, sem mancha, uma noiva que está preparada para subir, preparada para viver o sobrenatural. Porque a Bíblia diz que nós não iremos o melhor dessa terra, mas quando nós subimos para o céu, na Nova Jerusalém, na casa que está sendo preparada, os nossos olhos vão ver aquilo que nem imaginou enxergar. Sejamos que vivemos bem aqui na terra, amados, o que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é bem melhor do que os prazeres da terra, é bem melhor do que os desejos dos nossos corações, é bem melhor do que viver aqui. Porque muitas das vezes nós queremos viver os nossos desejos, queremos viver as nossas vontades, queremos viver o nosso eu, viver para a nossa família, viver para a nossa casa, e deixamos a casa do Senhor de lado, deixamos o espiritual de lado. Deixamos de viver para o reino, porque achamos que aquilo que estamos vivendo vai encher o nosso coração. Mas eu te digo que vai somente encher o teu ego. Não vai encher, não vai preencher, porque o espaço do Senhor nada e ninguém preenche. O espaço do Senhor não há nada, não há ninguém, não há objeto, não há homem, não há mulher, não há dinheiro, não há nada que preenche o lugar do Senhor. Não é nada.
sentimento que está na alma, para viver aquilo que está no nosso coração. E a Bíblia já diz que o coração do homem é enganoso. Então que possamos refletir nessa noite, através dessa palavra, o que estamos alimentando, o nosso coração, a nossa alma, o que estamos alimentando, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração, o que estamos alimentando, o desejo da nossa carne, as nossas paixões. Enquanto não entramos realmente no propósito do Senhor, não entendemos o porquê. E eu me deparo que muitas pessoas, eu já passei por isso, não conseguem crescer tanto espiritualmente, tanto familiarmente, porque não entende o propósito. O quão grande estão as nossas raízes fincadas na terra. Será que é o suficiente para aguentar o tamanho da árvore? Será que as nossas raízes estão estruturadas na terra suficientemente para aguentar o peso da árvore? As raízes significam o espiritual. A árvore significa os desejos, as paixões da nossa carne. Será que as nossas raízes estão fincadas verdadeiramente na palavra do Senhor? Ou é só superficial? Porque se você olhar para qualquer árvore lá fora, o quão grande ela for, o mais grande que ela for, você pode cavucar que você não acha a raiz dela, de tão enficada que está na terra. Porque para aguentar tamanha altura, tamanho peso, é preciso de uma boa estrutura. É preciso fincar as raízes no mais profundo que for para aguentar. Há uma palavra na Bíblia que diz assim, eu não estou me lembrando aonde, eu sei que é em Mateus ou Marcos, que diz assim, que o homem construiu a sua casa na areia. Veio o vento forte, a tempestade a derrubou. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, que a casa não é derrubada, porque tem estrutura, porque tem alicerce. O quão grande está sendo o nosso alicerce diante do Pai. O quão grande está sendo as nossas raízes diante do Senhor. Porque quando vier o vento, a tempestade, se não estiver estrutura suficiente, vai cair, vai derrubar. E todo aquele tempo que nós demoramos para construir vai vir à tona, vai ser em vão. Que o Senhor quer ministrar nossos corações, que não seja em vão a nossa vida aqui, que não seja em vão dia após culto estar aqui na casa do Pai, porque a Bíblia diz: aquele que está sujo que se sujeita mais, mas aquele que é santo se santifique ainda mais. É tempo de renúncia, é tempo de renunciar às nossas carnes, o desejo, as paixões dos nossos corações. É tempo de afirmarmos as nossas estruturas diante do Pai.
haverá dias complicados, dias que nem imaginamos, mas virá, porque a volta de Cristo está mais perto do que imaginamos. A volta do nosso Abba está mais perto do que imaginamos. A volta do Senhor está mais perto do que pensamos. A qualquer momento, igreja. Não é tempo mais de brincar.
só o espiritual nos proporciona é o Senhor. Experiências magníficas, experiências sobrenaturais. Só o Senhor pode nos proporcionar. Só Ele pode nos proporcionar. Mas é tempo de não encobrirmos mais os nossos pecados diante do Senhor. É tempo de não nos chegarmos mais diante do Senhor com uma capa. Porque enquanto estamos vivendo com uma capa diante do Pai, nada muda, nada acontece. Mas quando nós nos chegamos diante do Senhor, assim como Davi se chegou diante do Pai: Senhor, pequei, Senhor, mandei matar, Senhor, adulterei, Senhor, eu fiz. Quando nós reconhecemos com as nossas vozes, reconhecemos diante do Pai, alcançamos misericórdia diante do Senhor. E é tempo de alcançarmos misericórdia nessa noite. Hoje é o dia escolhido para alcançarmos misericórdia diante do Pai. Eu quero que você fique de pé comigo nessa noite. Eu quero que você ore comigo nessa noite. E o suficiente para que possamos diante do Pai confessarmos com as nossas bocas as angústias da nossa alma, as angústias do nosso coração, os nossos pecados, as nossas máculas diante do